Olá pessoal, esse é o novo canal do Panda. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, amigo e um grande músico, compositor e baterista. É o Nenê. Na verdade é o Realcino Lima Filho. Pouca gente conhece o nome original. Ele é mais conhecido como Nenê. Considero que ele mudou a história da bateria brasileira. Então nós vamos falar um pouco sobre esse detalhe específico, que é muito importante para a música. E aí, Nenê, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Estamos aí, né? Isso é que é bom. Sim. Pois é, quando eu comecei a tocar bateria, depois já de um período que eu já tocava, que já estava com pouca experiência, conheci um amigo, o Sérgio Gonçalves, já falecido, que era um pianista e saxofonista. E ele era um sujeito muito adiantado, assim, musicalmente falando, lá em Porto Alegre, isso. E dele me convidou para ir na casa dele, e eu não ouvia, não sabia nada. Eu tocava acordeon, estava começando na bateria, e aí o Sérgio me levou na casa dele, fui na casa dele, uma tarde, ele falou, vai lá que eu vou te mostrar uma música que você nunca ouviu. Só ouviu falar de jazz? Eu digo, não sei o que é, não tenho a mínima ideia disso. Falou, então, vai lá em casa amanhã que você vai ver. Daí tá legal. Daí, no outro dia à tarde, eu fui na casa dele. Daí ele chegou lá e falou, vou te mostrar uns músicos, depois você vai ouvir com mais atenção. Tal. Então, daí ele me mostrou um disco do Miles Davis, com o John Coltrane, Paul Chambers, Wynton Kelly no piano e Jimmy Cobb na bateria. E quando eu ouvi isso, eu fiquei assombrado. Eu digo, não é possível que tenha uma música tão legal, assim, tão bonita. Aquilo me impressionou muito. Mas o mais importante de tudo isso é o fato desse amigo meu, ele me abrir a cabeça e me abriu um mundo novo, musical. E ele era um músico que ele gostava muito de free jazz naquela época. Ele tinha os discos do Ornette Coleman, desse pessoal todo. E ele falava, tá vendo, isso aqui nós temos que tocar uma coisa assim, tal, uma coisa original e diferente. Daí ele falou, e tinha um baterista que tocava com o Ornette Coleman, que chamava-se Ed Blackles, e ele era um sujeito polirrítmico, cheio de misturas polirrítmicas, um negócio muito interessante e tal. E como eu ouvi muito esse baterista, isso foi ficando para tocar a música brasileira também, porque eu comecei a achar que podia utilizar aquele conceito para tocar música brasileira, sem imitar o Ed Blackles, que era meio difícil também. Então, foi dessa maneira que a minha concepção, eu vim trabalhando isso, e com esses amigos que eu tinha, que participavam e tocavam essa música, isso me ajudou muito, porque às vezes você tem uma ideia, mas você não tem com quem tocar aquilo. Aquilo não se desenvolve, você fica preso naquele negócio. Agora, então, daí eu comecei a me dedicar mais. Aí eu comecei a estudar, porque eu logo em seguida, o conjunto que tocava acordeon, que tocava conjunto de baile, se dissolveu e nós dividimos as coisas todas que tinha. Tinha roupa, tinha bateria, contrabaixo, guitarra, cada um ficou com uma coisa. Aí eu fiquei com a bateria. Aproveitei e digo, não, quero a bateria, que eu estou estudando e tal. Aí eu tinha a bateria, daí comecei a estudar, porque no começo eu estudava nas cadeiras, em 3 cadeiras, o tom, a caixa e o surdo, e o chão era na minha casa, porque a minha casa era casa de madeira no Rio Grande do Sul. Então você bate no chão, faz pum, que nem um bumbo. Então eu tocava assim, comecei a tocar assim, e o Sérgio me emprestou os discos do Miles Davis, ele falou, tenta tocar igual esse baterista, para a gente tocar junto, eu e você, porque ele já tocava os temas todos que tinha no disco e tal. Aí eu comecei a estudar isso nas cadeiras. Quando veio a bateria, aí a minha vida mudou. Eu achava a bateria maravilhosa, mas era a bateria caramuru, aquele prato de lata assim, mas eu achava maravilhoso. É a mesma. Bateria linda. Daí
daí eu comecei a levar a sério o negócio, comecei a estudar realmente, dedicar e tudo, e daí cheguei para minha mãe. Minha mãe sempre foi uma apoiadora super legal, assim. Chegou para eu falei para ela, mãe, eu não vou mais na escola. Isso eu estava no primário, né? Naquele tempo tinha primário e tudo. Ela falou, mas como você não vai na escola? Você tem que ir na escola. Eu digo, não, não vou, mas só vou tocar bateria agora, só vou ficar aqui o dia inteiro tocando bateria. Daí ela falou assim para mim, então tudo bem, pode ficar. Daí eu fiquei, né, só tocando bateria, entendeu? Eu levantava de manhã e já ficava o dia inteiro. E não é nem estudo, é mais um gostar de tocar, né? Mas eu acho que isso aí me ajudou muito, né? A entender melhor depois eu teve essa oportunidade, logo eu vim a Bossa Nova, nascer nesse período, que foi um período para a música instrumental brasileira, por exemplo, foi um negócio fantástico. Você acordava, você ligava o rádio, estava tocando Edson Machado Trio, ou então Dom Salvador, Lili Andrade, era uma coisa muito. Parecia um mundo do paraíso para músico. A gente olhava aquilo e eu falava, putz, que legal, como tem negócio legal. E que eu não sabia nada, estava aprendendo, entendeu? Então, foi um período muito, muito legal na minha vida. E isso me incentivou, daí eu comecei a pensar. Depois eu tive um período que eu fui para a Argentina, uma espécie de uma aventura, assim, que não foi muito bem sucedida, mas quando eu voltei da Argentina, eu vim para São Paulo. Quer dizer, eu tinha um trio, eu, Cidinho e Sampaio. O Cidinho já faleceu também, lá em Nova York. Ele ficou morando em Nova York um longo período. E eu vim para São Paulo e comecei a. Não sabia nada, não conhecia ninguém. E e tinha o ponto dos músicos, né, São João e Ipiranga, que eu comecei a frequentar, porque ele tinha trabalho. Então você chegava lá, alguém chegava lá e pedia, preciso de um baterista para tocar na boate e tal, porque o baterista não veio tocar hoje e tal. Aí quem estava lá, que estava eu, era o primeiro, porque eu estava duro, estava vivendo praticamente zero. Daí, nessa procura de trabalho, eu encontrei um cara que chamava-se Aloysio Pontes, pianista fabuloso também, e arranjador e tudo que coisa. E ele gostou muito de mim tocando bateria, falou, não, você vai tocar comigo, vai ser legal. Eu digo, mas pô, falou, e é o seguinte, você vai mudar para minha casa. Você mora onde? Eu moro na Pensão Adriana, na Marquês de Tours. Ele falou, então, eu moro no Jardim Brasil, que era, naquele tempo, o Jardim Brasil era longe pra caramba, porque não tinha metrô. Ele falou, não, pega a sua bateria e vamos para minha casa. Aí eu fui, levei a bateria para a casa dele, e todos os dias de manhã a gente levantava ele para o piano e eu na bateria. E nós ficávamos tocando e praticando as coisas que ele achava. Foi um cara com quem eu aprendi bateria, muita coisa de bateria, porque quando nós vínhamos trabalhar à noite, não é? Ele vinha cantando no meu ouvido a rítmica da bateria que ele achava legal, que ele tinha tocado com Ayrton, tinha tocado com Rubinho, com os grandes bateristas da época. Então ele chegava para mim e no meu ouvido falava e daí eu vinha ouvindo aquilo, né, dentro do ônibus. Aí a gente ia para a boate, tocava, no outro dia seguinte, agora aquilo que você ouviu fazendo na boca, você faz na bateria, muda para bateria. Aí eu, pô, é mesmo, é legal pra caramba. Aí comecei a fazer isso também, entendeu? Aquele ritmo que ele passava para mim, eu adaptava para a bateria. E depois eu usei isso quando eu fui escrever um livrinho que eu escrevi de coordenação e de ritmos brasileiros. Esse pianista, o Aloysio, ele me levou para conhecer o Hermeto. Eu não sabia que era, ninguém sabia. Naquele tempo ele tocava no Stardust ainda, que você conheceu. E era um grupo
bem legal, porque era o Ayrton da bateria, ele de piano, o Zé Bicão de contrabaixo e a Flora Purim cantando. Era um som fantástico. Daí eu cheguei, quando eu estava lá, ele falou, vamos lá que você vai conhecer um pianista nordestino, toca pra caramba, você vai ver só. Digo, então vamos lá. E tá. Daí saímos da boate à noite e fomos para outra, lá para o Stardust. Aí estavam tocando, eu falei, nossa, esses caras tocam pra caramba. Que tava um negócio. Aí foi na época que ele estava numa forma infernal. Assim. Não, Daí eu falei, pô, tem que tocar com esse pianista. Esse aí é o pianista, esse é o meu objetivo. Entendeu? Não sei como é que eu vou fazer, porque esse baterista aí também é fera pra caramba. Para mim tocar com o Hermeto, eu vou ter que tocar. Só se o Ayrton for embora ou sair do conjunto, do trio, qualquer coisa assim. Aí entra uma coisa que chama sorte. O senhor Gilberto falou para mim, falou, você pode tocar o quanto você quiser, tocar bem e tudo, mas tem que ter um pouco de sorte. Senão a coisa fica difícil. E realmente, quando eu tava, e daí, depois que eu tive esse contato com visual e auditivo com o Hermeto, vendo ele tocar com o pessoal, eu estava tocando numa boate na 9 de julho com o irmão do Hermeto, o Zé Neto, que era um ótimo pianista também, já falecido. Aí ele chegou para mim e falou assim, tu sabe que o meu irmão, eles estão procurando um baterista para tocar no Quarteto Novo, que era o grupo da época, era o grupo da Bam 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 da música brasileira. E eles chegaram e falaram, ele falou assim, eles não estão encontrando um baterista para tocar na onda que eles querem, tal, negócio de tocar com percussão, não sei o que e tal. Falei, pô, sou eu, cara. Sou eu que tenho que tocar nesse grupo. Pode escrever. Fala pro seu irmão para ele, se ele não tá, me dá uma oportunidade. Daí ele falou com o Hermeto e o Hermeto foi lá na boate me ver tocar, para ver se dava com uma coisa, entendeu? Aí levou as percussões que eram do Ayrton, eles já tinham ido embora para os Estados Unidos. Por isso que eles me chamaram. Aí eu fui e fiz um teste, fui para a pensão onde eu morava, ele me deu um disco, só tinha 8 músicas no disco, no Quarteto Novo mesmo. Aí eu decorei aquelas. Eu fiquei. Quando eu cheguei em casa, eram umas 4 horas da madrugada da pensão. Eu fiquei até às 5 da tarde ouvindo aquele disco, sem parar, direto. E pegando cachixi, fazendo as coisas tudo. Daí, quando foi às 5 horas, tínhamos ensaio no Canja. Lembra que tinha o Canja? Eu lembro, o Samuel, que nós falamos hoje, isso. Foi diretor lá. Então, daí nós fomos ensaiar lá. Daí ele falou assim, bom, o que nós podemos tocar? Eu digo, olha, eu ouvi mais ou menos no integral do negócio todo, entendeu? Então vamos tocar isso aqui. Daí tocamos 3 músicas e falou, você está no grupo. Você já está... E falou, amanhã nós vamos começar a temporada com o Edu Lobo. Então vocês já vão passar aqui para o ensaio rápido e vão... Amanhã de ataque. Eu falei, putz, porque nessa época tocar nesse grupo era igual um americano tocar com o Miles Davis, entendeu? Era, né, a importância que se adquiria tocando esse negócio. E foi um grupo que durou, comigo eu fiquei só 1 ano, que acabou o grupo. Entendeu? Mas a gente tocou muito nesse 1 ano aí. Tocamos com o Edu, tocamos com o Milton, tinha um programa na televisão, tinha um negócio que realmente bem interessante.